Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador aí em casa. Nós temos aqui agora no nosso estúdio o Maulana Mohammed Abdallah, que vai nos trazer algum tema um pouco mais relevante com tópicos de relações entre as criaturas, relações de criaturas com Allah subhanahu wa ta'ala, seus benefícios e responsabilidade que temos sobre isso, sobre elas. E nós vamos trazer aqui, não existe a melhor pessoa a dizer aqui, a interpretar esse facto, senão o próprio Maulana Mohammed Abdallah. Mas antes dele, quando veja aí o nosso canal, clique no nosso like aí e depois de pôr o like, comenta e subscreva-se ao nosso canal para ser motivo do nosso crescimento. E quanto mais crescemos, terás mais possibilidade de receber nossos vídeos, qualquer notificação que assim acontecer. Então, Maulana, seja bem-vindo ao programa. Estás a falar de relações. O que quer dizer com esse tipo de ou com esse tipo de tópico? Pois, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. E alhamdulillah, agradecer por mais uma vez estarmos cá presentes para esta conversa, que de alguma forma não só beneficia a nós, mas sim aos outros também, e que isso seja motivo de a gente levar essas palavras para os demais que de alguma forma não têm essa oportunidade ou essa chance de poderem adquirir. Pois, para a pergunta sobre a relação, diria eu que numa relação, ou então qualquer relação do mundo que existe no mundo entre seres humanos, que seja isso animais, qualquer criatura, vem sempre junto com duas coisas, que são benefícios e responsabilidades. Benefícios são algo que nós ganhamos em troca. Relação. Em troca da relação. Exatamente. Então, quando isso não acontece, não tem nenhum benefício, sempre esta relação terminará. De qualquer forma, não importa qual é o prejuízo, qual é o impacto negativo. Exatamente, não só quão bom essa relação está indo, quão benéfico, quão bom seja essa relação, ou de quanto tempo essa relação já está a vir. Então, sempre vai terminar. Neste caso, para não terminar essa relação, logo apanhamos ou encontramos isso que chamamos de responsabilidade. Nós devemos uma responsabilidade na criação de uma relação. Tem que haver uma certa responsabilidade. Sim. Para haver benefício a ambos lados. Exatamente. Isso quer dizer, exatamente, quer um emprego, você tem uma relação que está a criar, tem que ter responsabilidade para ter uma certa aquisição de benefícios em termos desses acordos. Exatamente. Num casamento também é a mesma coisa. Exatamente. Okay. Neste caso, quando tratamos do emprego, digamos, o patrão continua a nos manter como empregados deles ou trabalhadores porque de alguma forma nós beneficiamos. Existe algum resultado de um benefício? E nós mantemos naquele emprego porque temos também, o benefício, que é o salário que nós ganhamos do patrão. Então, a nossa responsabilidade como trabalhadores é fazer um trabalho que também seja um trabalho satisfatório pelo qual vocês acordaram ali. Exatamente. Okay. Só assim que a relação deste patrão e o empregado vai manter-se por muito tempo. Fica bem consolidada. Exatamente. Okay. Então, quando se trata também de relação entre pai e filho, também pais, o que ganham dos filhos é simplesmente o amor dos filhos e ver o filho crescer de uma forma saudável. Aquilo já é benefício da parte do pai. Okay. Do pai ou de parentes. Entende? Então, de alguma forma nós, como filhos, às vezes temos aquilo, não olhamos muito bem na parte da nossa responsabilidade como filho para os nossos parentes. De alguma forma temos que ser acompanhados por um assusto ou então uma punição ou um benefício para podermos manter a relação, o que não devia ser assim, que temos que ser sempre empurrados para manter a nossa relação com nossos pais. E também, falando sobre a relação, tem muitas outras relações, como por exemplo, nós que moramos, por exemplo, em Moçambique e o governo moçambicano, digamos, né? O governo moçambicano, assim como para com o país em si. Nós, de alguma forma, beneficiamos o país desde que nós pagamos as taxas, e muito mais outras coisas.
E nós devemos a responsabilidade do país no momento em que o país também está a sofrer algum tipo de sofrimento, como por exemplo, alguns de nós somos forçados a defender o nosso país. Essa é a nossa responsabilidade que nós devemos ao país, e o país nos beneficia de alguma forma através do quê? Segurança, entende? Segurança, alguns benefícios, nosso dia a dia. Saúde, Saúde, exatamente. educação. Educação, essas todas as coisas são benefícios que nós ganhamos, mas em troca temos que fazer também alguma coisa para o país. E este retorno para o país acaba se pedindo uma responsabilidade. Responsabilidade. Claro. Agora, esta é uma relação humana, não é? Exatamente. Entre humanos. Sim. Qual é a relação que nós temos entre criaturas e seu Criador? Então, aqui traz-se duas diferenças que existem já entre criatura para com o seu Criador. Tem diferença. Nós temos isso de que temos que beneficiar-se da nossa relação, ou então beneficiar aquele que estamos a nos relacionar com ele. Okay. Mas para com Allah é diferente. Nós temos uma responsabilidade a cumprir desde a nossa existência até o nosso viver, até o nosso fim. Yeah. Entende? Então, nossos benefícios terminam quando com a nossa morte. Ok? Aliás, o nosso benefício até não termina, vai ainda, mas a relação talvez pode terminar através da nossa morte. Toda relação mundana, por exemplo, acaba ficando uma relação espiritual. Exatamente. Mas Molana, falando nisso, ambas duas relações, queremos nós entre criaturas, não é? Sim. Entre uma com a outra pessoa, Sim. ou entre criatura com Allah subhanahu wa ta'ala, se nós estivermos a fazer qualquer atividade ou de uma responsabilidade à espera de algo em troca, chamaríamos isso de interesses? Ou de ser terceiro? Porque há muita gente quando dá o nome que aquele é terceiro e acaba sendo um atributo pejorativo. Parece que é toda a vida terceiro. Há quem faz alguma coisa em troca do outro sem interesse? Não exatamente, porque essa é uma regra universal da vida. Uma regra universal. Regra universal da vida, diz aqui o Molana Muhammad Abdallah, dizer que quando tu fazes um trabalho de interesse, a regra universal da vida é sempre que há um acordo, uma relação de certeza absoluta, há algum interesse lá dentro. Este interesse tem que ser feito com devida responsabilidade. Ninguém casa a ninguém sem interesse. Ninguém adquire um trabalhador sem ganhar benefício. Ninguém tem o seu pai ao lado sem sentir-se presente, porque o dia que você ficar com uma esposa, se tu não pagas nada, não fazes nada, acaba sendo inútil. Esta mulher não tem muito tempo para ficar na sua casa. Se tu tens um soldado, não faz nada, também não tem muito tempo. E se tens alguma empresa onde não te dá o que você precisa, também você começa a ver, não saber por que estar ali. Então, é mais ou menos isso. Agora, isto acontece em Allah subhanahu wa ta'ala quando está lá uma criatura e a criatura não faz nada para Allah, não contribui, quer dizer, não louva Allah, não reza para Allah. Como é que Allah trata? Qual é o tratamento que Allah faz a essa criatura? Assim como Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos diz no Sagrado Alcorão, né? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Que, ó vós, humanos, adorai o vosso Senhor, aquele que vos criou e aquele que criou aqueles antes de vocês ou antes de vós. Entende? Então, neste caso, nós devemos uma responsabilidade nessa relação entre nós e Allah subhanahu wa ta'ala da seguinte forma. Nós devemos a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. E outra coisa que nós devemos a Allah subhanahu wa ta'ala é o shukr. O agradecimento por tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá. Porque nós começamos a nos beneficiar de Allah subhanahu wa ta'ala desde da nossa existência, ou de quando não existíamos neste mundo, até virmos a este mundo, até morrermos, até, sei lá, vamos ainda se beneficiar. Então, o que nós devemos, se nós não cumprimos o que nós temos que, por não cumprir a nossa responsabilidade, temos o sofrimento no dia do juízo final. Então, Allah subhanahu wa ta'ala também diz, no outro versículo, كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم
Como vocês têm a coragem de descrer em Allah, em Deus, uma vez que esse mesmo Allah é quem vos trouxe vida quando vocês estavam mortos. Ok. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. O final está aqui. Vão ainda voltar para ele. Como é que vocês têm a coragem de desobedecer, de descrer este mesmo Deus? Que de alguma forma vos criou quando não eram nada. Vos trouxe em vida. Como chamam? Depois de vos trazer em vida, vai vos causar a morte novamente. E depois de vos causar a morte, vai reencarnar e viver, trazer em vida, e daí vão voltar para ele e vai vos julgar. Como é que vocês têm, como é que sentem-se? Agora, falando nisso, Maulana, qual é a diferença de medo e temor? Estamos a falar de relações aqui. A relação entre humanos, se tu respeitas alguém por supremacia econômica, superpotência física, isso chama-se medo. Sim. Mas, no outro lado, há muitos aliens também que tenham medo de Allah. Qual é a diferença deste medo de criatura para criador e de criatura para criatura? É a justiça. 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 Por quê? Allah subhanahu wa ta'ala não é para nós termos medo, assim como temos medo com algo... Um animal, um leão. Temor é fazer tudo que Allah subhanahu wa ta'ala exige em nós da forma correta. Pormos Allah no seu grau, no seu lugar. Então, de alguma forma nós temos aquilo de pensar que quando atribuímos certos nomes ou certos atributos a Allah subhanahu wa ta'ala, aquilo eleva Allah. Nós não conseguimos elevar Allah em qualquer forma. Allah já é altíssimo. Altíssimo. Não tem como nós pormos ou como alguma forma, algumas pessoas talvez por pena dizer que Allah é então Allah está sozinho, Allah. Eles talvez de alguma forma comparam o ser humano com Allah. Não pode falar Allah não tem filho, não tem pai, essas coisas. O muçulmano crê isso, que Allah não tem, porque Allah é poderoso. Pois. Então, Allah temer de um ser humano para com Allah é este de justiça, temer Allah, adorar Allah como deve ser adorado. De acordo com suas responsabilidades. Isso também chama de responsabilidade. Responsabilidade nessa relação que nós temos para com Allah subhanahu wa ta'ala. Ok, para ter benefícios de um sossego nesta vida, assim como a vida depois da encarnação. Exatamente. Ok. Agora, Maulana, estás numa zona onde a sua relação não é cordial com seus vizinhos, com quem no seu bairro. Qual é a melhor ação ou o que deve fazer para ter uma relação cordial entre humanos? Primeiramente, somos dito, né, através do hadith do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nós temos que amar por Allah e odiar por Allah. Ok. Então, o que quer dizer que a nossa prioridade é Allah. Aquela relação que faz com que nós desobedeçamos a Allah subhanahu wa ta'ala, então essa relação não vale a pena. Então, nisso tudo, onde nós achamos que a relação não está indo bem, enquanto você sabe que está a fazer exatamente o que Allah subhanahu wa ta'ala nos diz para fazer, então não há nada que temer. Porque Allah por si diz, disse que tem uma palavra sábia que vem de seguinte forma, que se Allah estiver contigo, quem estará contra você? Yeah. E se Allah estiver contra você, quem estará ao teu favor? MashaAllah. Tem muitos hadiths Qudsi, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz que eu sou, quando você vem para mim dando passos, eu venho correr para você. Então, nesse sentido, nós entendermos que não importa o que nós estivemos a passar, ou a relação que nós estamos a tomar, ou quanto nós somos desprezados ou denegrido a nossa imagem na sociedade,
desde que nós estejamos a fazer o correto, aquilo que satisfaz Allah subhanahu wa ta'ala, então nós não temos nada que temer, não temos ninguém para poder temer, além de Allah subhanahu wa ta'ala. MashaAllah. Não temos ninguém nem nada a temer além de Allah subhanahu wa ta'ala. Palavras de Maulana Muhammad, nós estamos mais com uma rúbrica de relações, ouvimos aqui relações entre criaturas, relações até com Allah subhanahu wa ta'ala. Esperamos que tudo corra bem. Qualquer situação, meu caro irmão ali, põe um like aí e comenta no nosso comentário esta relação. Se tiver algumas perguntas a fazer ao Maulana Muhammad, é só trazer no comentário, nós vamos fazer chegar ao Maulana Muhammad e atempadamente o Maulana Muhammad, de certeza absoluta, vai dar a resposta. Esperamos que tudo corra bem. Tenha um bom dia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.